Olá a todos, olá a todas, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de Sociologia. Hoje nós vamos trabalhar Introdução à Sociologia. O que seria isso, professor? É introduzir a disciplina para o conhecimento de vocês. Em outras palavras, é a nossa primeira aula de Sociologia, ou seja, está explicando para vocês o papel da Sociologia na nossa vida, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional, na nossa vida intelectual, entre outras. Como vocês nunca tiveram sociologia, eu vou estar tratando, né, de explicar o que é a sociologia, tá? Também vai servir para o terceiro ano. Por que para o terceiro ano? Porque é uma revisão do que eles tiveram no primeiro ano. E no primeiro ano é uma introdução, ou seja, tratarmos da sociologia pela primeira vez. De cara, deixa eu explicar para vocês aqui, vamos simplificar. Professor, afinal de contas, o que é sociologia? Bom, sociologia, gente, é a ciência que estuda a sociedade. Tudo que termina com logia significa lógica. Lógica é a mesma coisa de estudo, a mesma coisa de pesquisa. Por exemplo, socia é sociedade, logia é ciência. Nesse caso, sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Combinado? Nunca mais vamos esquecer isso. Um exemplo aqui para vocês melhor interpretar. Biologia, bio é vida, logia, né, é estudo. Então, biologia é a ciência que estuda a vida. Psicologia, psico é mente. No caso, psicologia é a ciência que estuda a mente. Teologia, teo no grego é Deus, então é as ciências que estuda Deus. No caso, a sociologia é as ciências que estuda a sociedade. No caso, a sociologia estuda nós, estuda eu, estuda você, estuda a sociedade no geral, tá? Não é só uma única sociedade específica, é a sociedade no geral. A sociologia ela pode estar trabalhando no conceito da visão da sociologia sobre religião, religiosidade, intolerância religiosa, sobre preconceito, sobre gravidez na adolescência, sobre bullying na escola, enfim. A sociologia ela é uma ciência muito ampla, tá? E, por ser uma ciência, ela surgiu a partir de um problema. Problema esse que nós vamos ver agora no início da nossa aula. Não esqueçam que meu nome é Ricardo Santana e eu estarei ministrando a disciplina de Sociologia com vocês. Bom, de cara, Sociologia, como eu expliquei, gente, é uma ciência situada dentro do conjunto das ciências humanas. O que seria isso, professor, das ciências humanas? Situada dentro do conjunto das ciências humanas. É porque ela faz parte das ciências humanas. Quais são as disciplinas que fazem parte das ciências humanas? Geografia, história, filosofia e sociologia. Tá? Por isso que fala que ela faz parte das ciências humanas. O objetivo da sociologia é estudar, entender e classificar as formações sociais, as comunidades e os grupos, né, os agrupamentos humanos, para que outras ciências e técnicas possam apresentar propostas de intervenção social que resulte em melhorias na sociedade. Nesse sentido, gente, nós, professores, educadores, né, além de médicos, psicólogos, engenheiros, arquitetos, né, urbanistas, juristas, advogados, publicitários, jornalistas, economistas, enfim, quase todos os profissionais e pesquisadores de quase todas as áreas necessitam das teorias apresentadas pela sociologia, tá bom? Lembrando que a sociologia tem como objetivo a compreensão da sociedade. Por isso que há essa ligação entre outras disciplinas, entre outras ciências. Tendo isso, nós temos aqui um questionamento norteador, uma pergunta norteadora, né? Para que serve a sociologia, o que a sociologia estuda? Bom, a importância da sociologia, gente, é compreendida com a base em seu modelo utilitário, tá? O que a difere da filosofia. Enquanto a filosofia se apresenta como um conjunto de saberes, né, não organizado cientificamente, que tem uma finalidade em si mesmo, ou uma finalidade no próprio conhecimento, aquela é uma ciência, tá? Enquanto ciência, a sociologia tem o quê? Uma finalidade exterior a si.
O sociólogo, gente, no caso eu, como sociólogo, tenho a missão de estudar a sociedade como um todo organizado por pessoas em comunidades. Os meios para isso são hoje os mais variados, o que permite nós, profissionais em questão, tentar compreender vários aspectos sociais, como a violência, a globalização, a guerra, o consumo, expectativa de vidas, organização da cidade, exclusão social, entre outros. A sociologia ela é um leque, né? Aliás, existe leque de opções para se estudar sempre na visão da concepção da sociologia. Professor, explica para a gente como que surgiu a sociologia. Vamos lá para o lado histórico? Vamos entender um pouco do surgimento dessa disciplina ou dessas ciências? Vamos chamar de ciências, né? Bom, a partir do século XV, a sociedade europeia passou, né, por uma turbilhão, né, de mudanças, né, mudanças bem significativas. Em primeiro lugar, nós temos o surgimento do capitalismo em sua forma mercantilista, né? Quando os estados recém-formados e unificados começaram a traçar acordos comerciais e estabelecer novas rotas para compras e vendas de produtos. Ademais, gente, nós temos o quê? Uma classe social que havia surgido no fim da Idade Média e começava a fortalecer-se, sobretudo, em alguns lugares da Europa, como a França e a Itália, devido que a participação no comércio mercantilista, que no caso essa classe que eu estou me referindo é a burguesia, tá? E tudo isso, gente, com o fortalecimento da burguesia, levou-se o quê? Ao maior investimento na navegação e na descoberta de novas rotas comerciais pelos oceanos. Todo esse processo culminou-se, né, na chegada e colonização dos povos europeus, em especial os portugueses, os espanhóis, né, e mais tarde os ingleses. Essa chegada que nós estamos nos referindo foi em terras, né, de continentes americanos, que até então eram desconhecidos pelo povo da Europa, da Ásia e da Índia, também da África. Com tudo isso, né, com essa chegada do homem em outro continente, né, em outros países, vamos chamar países, continente, houve o contato do homem branco, né, com os nativos da América. No caso, despertou nos europeus, e os europeus eram detentores de uma maior tecnologia para a época, em alguns aspectos, né, a ideia de que eles, né, no caso, eram superiores culturalmente. Os europeus sempre tiveram essa fama de se sentirem superior, né? Ao mesmo tempo, os europeus tinham o quê? Curiosidade pela cultura e pelo modo de vida dos povos americanos, o que levou os primeiros exploradores das terras americanas a tentarem entender e classificar a cultura nativa. Cultura nativa é aquela cultura típica daquela região, né? Isso, gente, resultou em um contato extremamente etnocentrista, né? Pois o europeu via o nativo como inferior. Essa questão extremamente etnocentrista ou etnocêntrico significa que a pessoa se sente melhor, se sente superior à outra, tá bom? Não obstante, esse contato também entre o homem branco e o nativo serviu como base para os primeiros sinais de um conhecimento que mais tarde fará parte do amplo conjunto de estudos que, junto à sociologia, faz parte das ciências sociais, que no caso nós estamos nos referindo à antropologia, tá? A antropologia é o estudo, né, as ciências que estudam o homem. E tudo isso veio em um contexto bem histórico, né, nos acontecimentos. A sociologia teve um contexto histórico. Né? Nós costumamos falar que a sociologia nasceu na época da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, do Iluminismo, do Renascimento, enfim, né? São os pilares do surgimento da sociologia. Mais tarde, gente, a Europa viveu outras revoluções, dessa vez mais rápidas e intensas, né? Quando nós estamos falando de outras revoluções, nós estamos voltando atrás, né? Se referindo que a Europa foi o primeiro continente a explorar outras terras, né? Eles tinham navios, tinham embarcações, tinham tecnologia para isso, né? Enquanto outros continentes, outros países, outras civilizações não tinham essa tecnologia, esse conhecimento, né? Por isso que a gente fala essa questão que mais tarde a Europa viveu outras revoluções, né? Dessa vez bem mais rápida e intensa. No caso, nós estamos nos referindo o quê?
a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Bom, a Revolução Francesa, vocês de cara sabem que aconteceu na França, né? E a Revolução Industrial na Inglaterra. A Revolução Francesa foi de um cunho social, né? Essa revolução aconteceu por diversos problemas que estavam acontecendo na França. A fome, a miséria, o desemprego, a falta de moradia, a falta dos serviços essenciais, né? Enquanto a população sofria com tudo isso, os lordes, os reis, né, a própria igreja católica, o clero, vivia nos seus palácios, né, vivia o quê? Vivendo no bem bom. E tudo isso às custas dos franceses, às custas do trabalhador. Por quê? Porque se tinha o pagamento de imposto, querendo ou não querendo, tinha que se pagar o imposto. Para quê? Para fortalecer a coroa, para fortalecer o rei. Então, da Revolução Francesa surgiu a partir de problemas sociais. Tá? A Revolução Industrial surgiu a partir da máquina a tomar lugar do homem, tipo o homem do campo, para o homem da cidade, quando a máquina começou a evoluir, né? As fábricas começaram a evoluir. Isso chama-se Revolução Industrial. E isso começou o quê? A Revolução começou, no caso da Revolução Industrial, começou na Inglaterra. Na Inglaterra começam a surgir as primeiras indústrias, empreendidas por uma parte de quê? Da burguesia, que havia, gente, enriquecido muito com o comércio e com o empréstimo de dinheiro. No início do século XIX, para vocês terem uma ideia, o modo de produção industrial tomava conta de grandes centros urbanos europeus, né, como Londres e Paris. Por conta disso, desse crescimento, desse surgimento, né, da Revolução Francesa, houve intenso êxito rural nesses locais. O que é êxito rural? A pessoa sai da zona rural e passa a viver na zona urbana, passa a viver na cidade. O que ocasionou com isso, gente, uma explosão demográfica, seguida por vários problemas sociais decorridos da falta de emprego para todos, como a fome, a miséria, a violência, né, as condições precárias de saneamento e, consequentemente, alastramento de epidemias. A vida nos centros urbanos para a população mais pobre era caótica. Mesmo para aqueles que conseguiam trabalhar na indústria, a vida era difícil, devido que a desumana exploração de sua mão de obra por parte da burguesia, o que resultou, gente, em exaustivas, né, jornadas de trabalho e baixa remuneração. Na realidade, é assim: o crescimento, a Revolução Industrial, com o crescimento das indústrias, precisou-se de mão de obra. E quem que era a mão de obra? Gente que estava na zona rural, vieram para a zona urbana. Só que as cidades não estavam preparadas para tanta gente. Aí surgiram que esses problemas. Isso, né, fez com que a sociologia surgisse a partir dessas revoluções, a partir dessas mudanças. E no final do século XVIII, a Revolução Francesa causou um longo período de instabilidade política para os franceses. E após o fim do antigo regime, no caso a monarquia, né, viram-se diante de um vazio político que resultou em diversas experiências políticas, mas das quais sempre fracassaram. O cenário, na realidade, era de instabilidade política e econômica, da fome, além da violência e também da desordem social. Foi diante de tudo isso que surge o filósofo francês Auguste Comte, ou, quem quiser, pode chamar somente de Comte, né? Ele, gente, idealizou um projeto de melhorias e progresso social com base em um movimento que ficou conhecido como positivismo. No caso, o positivismo tinha o quê? Como objetivo trazer o progresso à sociedade por meio do avanço científico. Além disso, por meio do avanço tecnológico, da ordem social e da disciplina individual. Comte, na realidade, ele trata que as ciências é a responsável para resolver determinados problemas. Tá? Augusto Comte, falando mais um pouco sobre ele, né? Augusto Comte, considerado o pai da sociologia, colocou-se a falar sobre a necessidade de mudar-se radicalmente os rumos que a sociedade estava tomando. Para Comte, era necessário restabelecer a ordem para que a França retomasse seu crescimento. Essa ordem, gente, somente poderia, na realidade, essa ordem somente poderia ser atingida por uma rígida organização da sociedade
e pela valorização do cientificismo, ou seja, pela valorização das ciências. No caso, as ciências para Comte é a principal chave de crescimento intelectual e moral da sociedade. Para intervir de forma eficaz nesta, né, no caso, nesta situação, seria necessário entender como ela se estrutura, o que seria possível por meio de uma ciência que se colocasse a analisá-la. Primeiramente, o nome dessa ciência, no caso, na teoria de Comte, seria física social. Era necessário que a física social, essa ciência, né, tomasse um rigor metodológico para si, assim como as ciências da natureza. Mais tarde, Comte nomeou as suas ciências de sociologia. Em outras palavras, Comte deu nome a essa nova ciência. Ele percebeu que se havia necessidade de criar uma nova ciência para estudar a sociedade, né? Apesar de que eu costumo falar que ciência não se cria aleatoriamente. A ciência ela surge a partir de um problema. Né? A ciência dela está ali para responder problema, um determinado problema. Então, foi em cima desses problemas que surgiram que Conte começou a tentar buscar uma resposta para identificar o que causava aqueles determinados problemas, tá? Todo esse conjunto teórico de Comte, né, tornou-se uma espécie de movimento político e social, que ficou conhecido, como eu falei lá na frente, como positivismo. Ô, professor, na realidade, o que é positivismo? Gente, é uma corrente filosófica do século, né, XIX, que aposta na ordem e na ciência para a obtenção de progresso social. No caso, o positivismo é uma corrente teórica inspirada, né, no ideal de progresso contínuo da humanidade. O pensamento positivista postula a existência de uma marcha contínua e progressiva e que a humanidade tende a progredir constantemente. No caso, o progresso, que é uma constatação histórica, deve ser sempre reportada de acordo com o que Augusto Comte, criador do positivismo, chamou de ciências positivas. Em resumo, as ciências positivas teriam a sua forma, né, no caso, a sua mais forte expressão na sociologia, ciência da qual Comte é considerado o fundador. Ele defende a ideia de que o conhecimento científico seria a única forma de conhecimento verdadeiro. A partir desse saber, pode-se explicar coisas práticas, como das leis da física, das relações sociais e da ética. Para a linha de pensamento, as crenças religiosas, no caso, não eram e nem são válidas. Ou seja, o positivismo acredita que só a ciência é capaz de dar resposta para os problemas da sociedade e que a religião não. É tanto que tem aquela situação da separação religião e ciências. Por que isso? No passado, quem era, entre aspas, né, quem se sentia conhecedor da verdade, quem se sentia detentora da verdade, era a religião, no caso a Igreja Católica. E foi justamente que o positivismo surgiu para separar religião e ciências e deixar claro que é as ciências que respondem os problemas do ponto de vista da sociedade. Do teológico, no caso, é a religião. Saindo de Augusto Comte, que a gente entra na melhor parte da sociologia, a gente vai tratar dos sucessores de Augusto Comte. No caso, a gente chama de os clássicos da sociologia. O que seriam os clássicos da sociologia, professor? Os principais autores, tá? Clássico, a gente se refere aos principais autores. Quem são eles, professor? Bom, eu vou adiantar aqui para vocês quem são os principais autores da sociologia. Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Se a gente falar em ordem cronológica, a gente trata primeiro de Karl Marx, tá? Depois Émile Durkheim e, por fim, Max Weber. Nós vamos fazer uma leitura, uma introdução sobre eles, a importância deles para a sociologia, para a sociedade, mas a gente vai fazer lá na frente um parâmetro, tá? A gente vai fazer uma leitura mais completa do papel de cada um para a gente. Bom, como eu falei antes, apesar de ter enunciado pela primeira vez a necessidade de construir-se uma ciência, né, que estuda a sociedade,
Comte não desenvolveu um método para que ela funcionasse, tampouco conseguiu galgar as obstruções filosóficas as quais ele dizia ter de superar em seus trabalhos. Na realidade, quem identificou isso, esse método, né, que a sociologia deveria usar, deve usar, foi o francês Émile Durkheim, considerado o primeiro especialista dessa área por ser o primeiro a desenvolver um método, né? E ir a campo para compreender as estruturas sociais. Durkheim, gente, também introduziu a sociologia nos currículos acadêmicos de cursos superiores, tá? É bom que vocês saibam que a sociologia, ela era, na realidade, uma disciplina acadêmica. Ela passou a fazer parte do ensino médio somente muito tempo depois. Por exemplo, aqui no Brasil, ela fez parte, né, na década de 70 e saiu, aí só retornou no ano de 2008. E antes de Karl Marx, né, antes, na realidade, de Durkheim, desculpa, antes de Durkheim, esse que criou métodos para a sociologia, teve, né, antes de Durkheim, teve Karl Marx, né, que já despontava com seu método materialista histórico, né, dialético de análise social. Apesar da validade do método para a compreensão das estruturas sociais e econômicas como um todo, ele, né, no caso Karl Marx, não desenvolveu um trabalho de campo, assim como fez Durkheim, né, que permitisse aprofundar a compreensão de todos os aspectos da sociedade de maneira rigorosa e complexa, o que fez com que Durkheim tomasse o posto de primeiro sociólogo. O que acontece? Depois de Augusto Comte, que é considerado o pai da sociologia, que foi ele que quis começar a pesquisar a sociedade, mas foi Durkheim que criou métodos, maneiras eficazes para identificar os determinados problemas. Depois de Augusto Comte, surge o Karl Marx. Só depois é que vem o Émile Durkheim. Só que é Émile Durkheim que busca melhor, identifica melhor a forma, o método de trabalhar-se a sociologia, tá? No caso, ele é considerado o primeiro sociólogo, né, a trabalhar a sociologia do ponto de vista de uma ciência, né? Por último, na formação da triade da sociologia clássica, a gente fala por último na formação da triade, nós estamos falando do próximo clássico, né, do último clássico que a gente chama, porque, como eu falei para vocês, os três principais autores clássicos da sociologia inicia-se por Karl Marx, depois vem Émile Durkheim e, por fim, vem Max Weber, né? Bom, por último, na formação da triade da sociologia clássica, nós temos o sociólogo jurista, né, e político alemão Max Weber. Ele propôs, gente, um método, né, e um olhar sociológico bastante diferente do que foi proposto por Durkheim e por Karl Marx. No caso, a sua importância histórica dá-se justamente pela visão inovadora que ele trouxe à sociologia. Para resumir, o posicionamento dos autores clássicos, podemos dizer que de Durkheim e Weber, são conservadores, né? Desses dois. Aí bem, né? Eles são muito conservadores. Eles são defensores do capitalismo, enquanto Marx, né, é favorável que a uma revolução, né, para derrubar de vez esse sistema. Bom, cada autor clássico da sociologia, né, entendia a sociedade com base em uma visão diferente e peculiar. O que a gente percebe que entre esses três autores, né, começando por Karl Marx, depois Emile Durkheim e depois Max Weber, é que um queria desconstruir a ideia do outro. É que um se sentia superior ao outro. É que um queria estar na frente das ideias do outro, né? Eles são praticamente da mesma época, mas o mais antigo de todos eles, como eu falei, é Karl Marx, depois vem Emile Durkheim, para depois vir Weber. Eles são tudo da mesma época, mas eles tinham essas diferenças, os pontos de vista bem diferentes. Por isso, quando a gente trata deles, eles têm essa visão sobre a sociedade diferente, né? Augusto Comte, ele via, né, como uma complexidade que deveria ser abordada pelo positivismo, tendo em mente sempre o progresso e a ciência. No caso, as classes sociais resultantes do capitalismo seriam menos desiguais com o progresso e o andamento geral da sociedade. Para Karl Marx, gente, a sociedade tinha herdado do capitalismo a divisão em classes sociais.
o que resultou numa profunda desigualdade social. Ou seja, para Karl Marx, existiam, né, duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia seria o quê? A classe detentora dos meios de produção, né, os donos das fábricas, os empresários, enquanto o proletariado seria detentor apenas de sua força de trabalho, usurpado o quê? Pela burguesia, né, via trabalho assalariado. Em outras palavras, a burguesia é aquele que te dá emprego, né? E o proletariado é aquele que recebe o emprego em troca de um salário. Nós vamos tratar disso mais na frente, na visão de cada autor, tá? E, por fim, tratando agora de Emile Durkheim e de Max Weber, Durkheim acredita que a sociedade é um todo organizado com base em suas funções. O método proposto por ele, no caso o funcionalismo, via entender as funções de cada indivíduo na sociedade a fim de compreendê-las como um todo. Já Max Weber, por sua vez, visou compreender a sociedade como um todo complexo de várias ações sociais diferentes. Para ele, para Max Weber, cada indivíduo agiria de uma forma diferente. E para saber como essas ações ordenam-se, seria o quê? Necessário estabelecer um parâmetro. No caso, o parâmetro seria o quê? Os tipos ideais, de acordo com Weber, né? Agora sim, a gente fazendo uma análise mais completa de cada autor, nós vamos começar a falar de Karl Marx, tá? Karl Marx nasceu em 1818 e faleceu em 1883. Ele foi um filósofo e um revolucionário socialista alemão. Criou as bases, né, da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo. Sua filosofia, gente, exerceu influência em várias áreas do conhecimento, tais como a sociologia, a política, o direito e a economia. Dentro de tudo isso, Karl Marx é o idealizador, é o criador do materialismo histórico dialético, tá? Marx, né, compreende que a história da humanidade é baseada numa relação dialética entre classes sociais. Esse materialismo histórico e dialético dele, nós vamos estudar mais lá na frente, tá bom? No caso do capitalismo, a divisão dá-se entre burguesia e proletariado, tá? Burguesia são os empresários, industriais, os donos das empresas, e o proletariado são quem? São os trabalhadores, tá? A produção material, resultado do trabalho, é o principal elemento constitutivo da sociedade. Para Marx, tá? A relação entre as duas classes, entre a burguesia e o proletariado, é injusta. E é necessário, em uma visão, né, que haja uma revolução da classe proletária para dominar os meios de produção por meio do estabelecimento de uma ditadura do proletariado. No caso, essa ditadura de cunho socialista tenderia o quê? A eliminar de vez a diferenciação de classes sociais, resultando no comunismo. O que acontece, gente, para a gente simplificar nessa leitura que eu fiz para vocês? Karl Marx sempre defendeu a área do trabalhador. Ele sempre defendeu o trabalhador. Ele sempre acreditou, né, que o trabalhador era explorado pelo o patrão, né, pelo burguês. Ele sempre acreditou que a divisão, né, do trabalho era desiguais. Ele sempre esteve desse lado do trabalhador. Hoje ele é muito criticado, porque algumas pessoas acreditam que a teoria dele é para gente que não gosta de trabalhar, é para gente que não gosta de evoluir. Muita gente fala que a teoria dele são para pessoas, entre aspas, vagabundos. Mas, na realidade, não. O que ele sempre quis foi a questão da igualdade, né, entre funcionário, tá, e entre patrão. Tendo alguns conceitos e a teoria de Marx, nós podemos chamar o primeiro que são classes sociais. O que seria, no caso, classes sociais? É um grupo, né, dentro de uma sociedade que se diferencia de outros em decorrência de característica econômica, política ou culturais. Aí vem a luta de classe, que é um conceito que diz respeito à expressão dos conflitos entre as diferentes classes sociais. E, por fim, entre aspas, por fim não, tá? Vem a mais-valia,
que é o quê? Mais-valia ou mais-valor é o termo famosamente empregado por Karl Marx. A diferença entre o valor final da mercadoria produzido e a soma do valor dos meios de produção e do valor do trabalho, que é a base do lucro do sistema capitalismo. É justamente a mais-valia que Karl Marx está querendo dizer sobre a questão da distribuição. Enquanto o patrão ganha um absurdo, né, o empregado ganha o mínimo. É aquela velha situação. O rico sempre ele enriquece às custas de quem? Da mão de obra do trabalhador. Aí vem a alienação, que é um processo de exteriorização de uma essência humana e do não reconhecimento dessa atividade enquanto tal. Além disso, tem a consciência de classe, que seria o que a consciência de classe, professor? A consciência de classe é a percepção do próprio papel no sistema produtivo, seja como produtor de riqueza, seja como proprietário dos meios de gerar riqueza. Aí vem o proletariado, né, que é um conceito dado por Marx para tratar do impacto, né, e por que é pessoas com capacidade para participar do processo de divisão social do trabalho em uma determinada sociedade. Marx, gente, Karl Marx considera a força de trabalho como a mais importante das forças produtivas. Bom, falando do materialismo histórico e dialético de Karl Marx, a gente fala o seguinte: isto, né, é o nome da teoria desenvolvida por ele, por Engels, né, que realizou estudo econômico publicado na série de livros, né, no caso Capital, em parceria com seu companheiro, né, o Friedrich Engels, né, bem como escreveu e teve a publicação póstuma de seus manuscritos econômicos, políticos, em que estudou a organização política da Europa após a Revolução Industrial. No século XIX, tanto Karl Marx como Friedrich Engels entenderam que houve uma profunda modificação social propiciada pela Revolução Industrial. Eles identificaram uma nova configuração, baseada na força de produção da burguesia e na exploração da mão de obra da classe trabalhadora por parte da classe burguesa, né, os donos da fábrica. Eles entenderam, gente, que sempre houve um movimento histórico de lutas de classe na sociedade e que esse movimento era a essência da humanidade. Saindo de Karl Marx, entrando agora em Émile Durkheim. Émile Durkheim foi um psicólogo e sociólogo francês, né, considerado também o fundador da sociologia por muitos, né, eu já tinha explicado para vocês lá na frente o porquê, porque foi ele que deu métodos, né, que criou métodos para o estudo da sociologia, né. Além disso, quando a gente fala que ele é considerado, a gente trata dessa situação, né, nessa linha aí de raciocínio. Durkheim também, né, ocupa, né, junto com Karl Marx e Max Weber, a parte clássica da sociologia. O seu método está baseado no reconhecimento e estudo do que ele chamou de fatos sociais, né? Ele nasceu em 15 de abril de 1858, na França, né, é um território francês, né? Teve o que fez parte de um membro de uma família judaica, ele era judaico, né? Completou seus estudos básicos no tradicional Liceu Louis, né, Grandes, e cursou Direito e Economia na Escola Normal Superior de Paris. Isso é só uma breve leitura dele, tá? De Émile Durkheim. Durkheim, gente, foi influenciado diretamente pelo filósofo francês considerado o pai da sociologia, Auguste Comte. De Comte, Durkheim colheu a ideia da criação de uma ciência capaz de estudar a sociedade e reconhecer as suas especificidades. Porém, gente, Durkheim foi além. Ao produzir uma crítica à teoria de Comte, que consolidaria a sociologia como uma ciência bem fundamentada. Segundo Durkheim, o que Comte fez não fundou a sociologia como uma ciência bem definida e nem ultrapassou a filosofia, pois continuou formulando teorias no campo do ideal metafísico, que eram que impossíveis de serem praticadas. Dessa maneira, Durkheim buscou fundar um método baseado no conhecimento dos fatos sociais para inaugurar uma sociologia bem estruturada. Durkheim criticou algumas ideias de Comte relacionadas à sociologia, o que demonstra a influência sofrida pelo pensador considerado o criador do método sociológico por aquele que é considerado o pai da sociologia, Auguste Comte.
Ao contrário disso, Durkheim desenvolveu conceitos de fatos sociais, que são estruturas que tendem a se repetir em diferentes sociedades. No caso, gente, fato social é um conceito sociológico que diz respeito às maneiras de agir dos indivíduos de um determinado grupo da humanidade em geral. Segundo Durkheim, os fatos sociais moldam a maneira de agir das pessoas pela influência que eles exercem sobre elas. Ele está se referindo aos fatos sociais. Em resumo, os fatos sociais, de acordo com Durkheim, são conjuntos de hábitos praticados pelas pessoas por meio de suas ações que permite a identificação de uma consciência coletiva, a qual age por trás dos indivíduos, influenciando as suas ações de alguma maneira. Fatos sociais são comportamentos simples do cotidiano, como tomar banho, pagar os impostos, ir a encontros sociais, fazer compras, ir à escola, e a igreja, entre outras. De maneira geral, o fato social argumenta o seguinte: toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coesão exterior, ou ainda que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que se possa ter. Isso significa, gente, que os fatos sociais são gerais, coercitivos e exteriores, ou seja, eles se aprendem como regras gerais no modo de agir dos sujeitos de uma sociedade. São exteriores ao sujeito e são coercitivos na medida em que atuam como forças em cima dos indivíduos. Isso nós estamos nos referindo a fatos sociais, tá? Nesse sentido, o fato social é verificado e não pode ser modificado pela ação individual, pois há uma força exterior, no caso, a consciência coletiva, que o molda. Por exemplo, generalidade. Os fatos sociais atingem toda a sociedade e, portanto, são coletivas e não individuais. Exterioridade. Os fatos sociais são exteriores ao indivíduo, ou seja, existe antes dele nascer e também acontece de forma independente da ação individual. E, por fim, a coercitividade, que está relacionada ao poder que os padrões culturais de uma sociedade são impostos aos integrantes. Além disso, é utilizado para descrever o poder que a lei exerce na vida de um indivíduo. Desta maneira, o ser humano pode não concordar com o modo que a sociedade funciona, mas aceita, por medo de ser punido pelas leis, até porque leis foram criadas para ser obedecidas. Você não é obrigado a aceitar, mas você é obrigado a respeitar. E por fim, um fim não tão muito distante, trataremos agora do último sociólogo, né, dos clássicos da sociologia, de Max Weber. Weber ele nasceu em 1864 e faleceu em 1920, né, 2 anos depois de Emile Durkheim. Foi um sociólogo, jurista, economista, né, nasceu na Alemanha, em uma família de posses liderada por um advogado. Ele foi educado com a rigidez da religião protestante e com despertado gosto pelo estudo e pelo trabalho. Deu para entender aí? Ele foi criado dentro de uma religião protestante, no caso os evangélicos, né? Mas teve gosto, né? Tanto pelo trabalho como pelo estudo. O sociólogo alemão Max Weber discordou de maneira veemente da teoria sociológica de Durkheim. Aí você já percebe que há uma discordância entre os três, né? Para aquele que não existem fatos sociais, mas ações sociais que são individuais. De acordo com Weber, o papel do sociólogo, tá? É compreender o funcionamento da sociedade pelo entendimento das ações sociais individuais via método compreensivo. Ainda de acordo com ele, né, para que não houvesse uma falta de rigor científico na análise, seria necessário compreender uma espécie de padrão esperado de comportamento social. A esses padrões, gente, Weber chamou de tipos ideais, que são o padrão de entendimento social. Para Weber, as ideias, as crenças, os valores eram os principais catalisadores, né, das mudanças sociais. Ele acreditava que os indivíduos dispõem da liberdade para agir e modificar a sua realidade.
No caso, a ação social seria, portanto, qualquer ação que possuísse um sentido e uma finalidade determinada pelo seu autor. Uma abreviagem um pouco sobre o conceito de ação de acordo com a visão de Max Weber, tá? Para Weber, a ação social é aquela que é orientada ao outro. No entanto, há algumas atitudes coletivas que não podem ser consideradas sociais. No que se refere ao método sociológico, o verbo difere de Durkheim, né? Que tem como método a observação e a experimentação, tendo que esta, né, se dá a partir das análises comparativas, isto é, fazem-se as análises das diversas sociedades, as quais devem ser comparadas entre si posteriormente. Ao tratar os fatos sociais como coisas, de acordo com Weber, Durkheim queria mostrar que o cientista precisava romper com qualquer pré-noção, ou seja, é necessário, desde o começo da pesquisa sobre a sociedade, o abandono dos juízos de valores que são próprios ao sociólogo, a neutralidade, uma total separação entre o sujeito que estuda e o objeto estudado, que também pretendem, né, as ciências naturais. Ou seja, o a ver com seu objeto de pesquisa, né? Talvez, gente, o conceito mais importante seja o de ação social. Talvez não, com certeza. Que, segundo o autor, deveria ser o principal objeto de estudo da sociologia. Weber, mais preocupado com aspectos mais próximos ao indivíduo, justamente por acreditar que não era apenas a estrutura das instituições ou situação econômica do sujeito que motivaria suas ações. Para Weber, as ideias, as crenças, os valores eram os principais catalisadores das mudanças sociais. Ele acreditava que o indivíduo disponha de liberdade para agir e modificar sua realidade. No caso, a ação social seria, portanto, qualquer ação que possuísse um sentido e uma finalidade determinada por seu autor. Em outras palavras, Weber ele sempre tinha essa questão de dizer que a ação social, né, no caso, a sua principal teoria, né, deveria ser o quê? O principal objeto de estudo da sociologia. Durkheim trabalha com fato social. Na realidade, deixa eu só fazer uma observação aqui para vocês. O primeiro que nós trabalhamos foi Karl Marx, ele trabalha com classe social, tá? Karl Marx trabalha com classe social. Emile Durkheim com fato social e Max Weber com ação social, tá bom? Para vocês não esquecerem. Ainda de acordo com as teorias de Weber, as relações humanas e, por sua vez, as ações que estão inseridas no contexto dessas relações possuem sentido graças aos seus atores. Para que se compreenda o processo de comunicação e de interação social, é necessário que se compreenda o sentido das ações que ali existem. E ainda mais importante, o objetivo do autor da ação e seu esforço comunicativo. Para a gente simplificar, podemos exemplificar com a ação de um aperto de mão, que genericamente pode conter uma infinidade de significados. No entanto, gente, o autor da ação, né, ao realizá-la, eu digo a pessoa que vai apertar a mão do outro, pretende que seu interlocutor, seja aquele que vai receber, aprenda o sentido que desejou incutir em seu ato. E não apenas que ele entenda o sentido genérico do ato de apertar as mãos, né? Porque tem gente que atribui que apertar a mão é apenas uma forma de cumprimentar, mas aí, dependendo do ponto de vista da pessoa, pode ir além de um cumprimento. Dentro de tudo isso, eu falei dos tipos de ações sociais genericamente no início, nós vamos fazer agora uma análise geral do que seriam essas ações sociais, os tipos de ações sociais de Max Weber. Weber ainda salientou 4 tipos de ações sociais: a ação racional com relação a fins, a ação racional com relações a valores, a ação afetiva e a ação tradicional. No caso, gente, a ação racional com relações a fins refere-se às ações tomadas com um fim específico em mente. Isto é, o autor busca atingir um objetivo e age racionalmente para atingi-lo. Já a ação racional com relação a valores refere-se às ações que são tomadas segundo os valores morais do sujeito que a pratica, né?
E a ação afetiva configura-se quando um sujeito age com base em seus ensinamentos, sem levar em consideração o fim que deseja atingir. A ação tradicional está relacionada com o agir baseado no costume e no hábito, isto é, o sujeito age pelo pressuposto da tradição sem o apoio da razão. Ficou um pouco complexo, mas nós vamos fazer agora um resultado de todos esses tipos de ações sociais para vocês entenderem melhor. Por exemplo, ação social racional com a relação a fins é o tipo de ação pensada e calculada para atingir alguma finalidade. Por exemplo, casar-se para construir uma família. A ação social é o matrimônio, e a finalidade dessa ação é a construção da família. Ação social racional com relação a valores. É o tipo de uma ação social pensada e calculada para atingir algum tipo de valor moral, ou visando como ponto a moralidade, né? Por exemplo, fazer o que a moral considera certo, como não roubar. E a ação social tradicional? Não é racional e nem calculada, tá? Ela consiste numa forma de agir de acordo com a tradição, respeitando o que a sociedade considera como o que deve ser feito. A gente pode retomar o exemplo do matrimônio. Seria casar-se porque a sociedade põe o casamento como uma tradição que deve ser seguida. E, por fim, a ação social afetiva, que não é racional. Ela segue os afetos e as paixões, os sentimentos e as afeições. É o tipo de ação motivada por sentimentos, como amor, paixão, ódio, medo, raiva, angústia. Deu para entender? Isso é os tipos de ações sociais. E, por fim, ainda na teoria de Max Weber, vem a sociologia política, que é um campo da teoria da sociologia política, né? Weber contribui com uma teoria da dominação que fala dos moldes de poder existente. Para ele, existem três tipos de poder ou dominação exercida que lhe confere alguma legitimidade. São elas: a dominação geral ocorre por meios, tá, de leis. É o poder exercido por aquele que a lei permitiu exercê-lo, como os representantes dos poderes legislativos, né, judiciário e executivo. No caso de nossa república, né, eu falo da nossa república porque nós temos esses três poderes, né? Aí vem a dominação tradicional, justifica-se pela tradição. Por exemplo, em uma sociedade patriarcal, o pai exerce o poder autoritário dentro da família e respalda-se de quê? Na tradição para excitá-lo, né, para exercitá-lo. E, por fim, a última dominação, que é a carismática, é exercida por lideranças carismáticas, que têm o dom de atrair o povo das massas com seus discursos, como de maneira mágica, né? Nós temos vários exemplos desses tipos de liderança na história mundial. Enfim, em resumo do resumo, nós estudamos que a sociologia é a ciência que estuda a sociedade, nós estudamos que o pai da sociologia é Augusto Comte, nós estudamos que os clássicos da sociologia é Max Weber, Emile Durkheim e Karl Marx, que Max Weber nós vamos chamar só de Weber, Emile Durkheim nós vamos chamar só de Durkheim e Karl Marx só de Marx, tá? Assim como também nós estudamos que são considerados os pilares do surgimento da sociologia, o iluminismo, o positivismo, a Revolução Francesa Industrial e o Renascimento. Em resumo, gente, o que seria o papel da sociologia? Buscar entender a vida social humana dos grupos e das sociedades. Essa foi nossa aula de introdução à sociologia, tá? Nós vamos fazer uma atividade, uma não, várias atividades em cima dessa nossa aula e falar para vocês que sempre que vocês puderem, façam leitura sobre introdução à sociologia, sobre o papel da sociologia, combinado? Um forte abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Fui!